Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade às nossas aulas, então a gente terminou a última aula falando do sistema cardiovascular. Agora a gente vai entrar aí na aula do sistema respiratório e do sistema endócrino. O sistema respiratório é um dos sistemas importantes para a gente, porque com a respiração nós temos a PCR, né, que é a parada cardiorrespiratória. Nós aí temos também o problema aí da intubação orotraqueal, nós temos os catéteres que os pacientes usam. Então, numa UTI, esse sistema aí pra gente é muito importante. É um sistema clássico, é um sistema importante, é um sistema que nós utilizamos bastante aí. Então, hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, também sobre o sistema endócrino, principalmente aí devido a diabetes mellitus, que pode levar aí o pé diabético, o coma diabético, né? E aí pode causar graves problemas aí de saúde para a pessoa. Então aí, falando de sistema respiratório, nós vamos falar aí sobre a ventilação pulmonar. Nossa ventilação pulmonar é produzida pela contração da musculatura do diafragma e dos músculos intercostais, causando assim a expansão do tórax e dos pulmões. Então o que acontece? Essa contração aí, o músculo do diafragma, que é o músculo que nós temos aqui na caixa torácica, ele contrai. E quando ele contrai, ele contrai. Então, com essa contração dele, causa uma expansão na minha caixa torácica. E aí, quando ele relaxa, ele diminui. Então, com isso, ele causa uma contração. Essa expansão na caixa torácica é chamada de inspiração. Então, quando eu inspiro, quando o ar entra para dentro do meu pulmão, eu estou causando uma contração. Então, meu músculo está contraindo, meu músculo está esticando, certo? É uma musculatura independente. Eu não consigo controlar a contração desse músculo, por ser uma musculatura independente. E aí, quando eu causo uma contração, ele enche meus pulmões de ar. Quando eu relaxo, quando eu solto essa contração, ele esvazia. Um exemplo clássico para vocês, não sei se vocês já viram, é o exemplo da bexiga. Então eu pego uma bexiga aí, põe dentro de um copo, corto o fundo desse copo, em cima põe uma bexiga vazia presa dentro desse copo, faço a contração, puxo essa parte de baixo da bexiga, a bexiga que está em cima enche de ar, quando eu solto esse ar, a bexiga aí se esvazia. Então é assim que funciona aí o meu diafragma. A caixa torácica, por que ela atua como uma bomba? Ela atua como uma bomba transportadora de gases para os pulmões. Por quê? Porque junto ao diafragma nós temos as musculaturas acessórias. Então nós temos os músculos aí torácicos, os músculos peitorais, que também auxiliam, principalmente em pessoas que sentem falta de ar. Normalmente quando nós vamos fazer aí a avaliação dessas pessoas que têm falta de ar, essas pessoas aí estão utilizando musculatura acessória. A troca gasosa ocorre nas paredes alveolares, então ocorre no nível de alvéolos, dos alvéolos pulmonares, certo? Então as trocas gasosas acontecem aí no nível de alvéolos pulmonares, então é nos alvéolos que ocorre essa troca gasosa. Essa troca gasosa funciona como? Nos alvéolos, o ar entra até os alvéolos e passa aí os capilares sanguíneos. Com isso, quando os capilares sanguíneos estão passando, eles eliminam o CO2 e absorvem O2 através de osmolaridade, meio menos concentrado por mais concentrado. Então o O2 está mais concentrado nos alvéolos e o CO2 mais concentrado no sangue. Então eles fazem essa troca gasosa aí devido à diferença aí de osmolaridade, diferença de potencial. Quando eles fazem essas trocas gasosas devido à diferença de potencial, ele recebe CO2, ele elimina CO2 e recebe O2. Mas isso depende do volume, então quanto meu pulmão está disposto aí a receber ar. Se eu tiver um enfisema, se eu tiver uma tuberculose, se eu tiver Covid, esse volume aí está diminuído. E a capacidade, se é um pulmão de uma criança, ele tem uma capacidade muito maior do que um pulmão de um idoso fumante aí, que a capacidade dele é bem menor. Na inspiração, como eu disse para você, nós temos a inspiração, que é a contração do músculo do diafragma. Na inspiração,
a pressão intrapleural, a pressão dentro da caixa torácica, dentro da cavidade pleural, ela aí fica negativa, certo? Então, uma pressão negativa é como se eu estivesse puxando o fundo dessa bexiga. Então, como ela fica negativa, ela aumenta o espaço ali, o pulmão enche de ar, o pulmão enche, com essa enchida do pulmão entra ar. Então, na inspiração, eu tenho aumento, a pressão fica negativa, eu tenho aumento da pressão negativa. Com isso, formando uma pressão negativa, eu formo um vácuo mesmo, como se fosse um vácuo. Esse vácuo puxa o ar do meio externo para dentro do pulmão. Então, com isso, causa uma expansão pulmonar que releva a entrada de ar. A expiração, que é a eliminação do ar, eleva a pressão intrapleural, então esse músculo ele relaxa, ele retorna para o local dele. Retornando, ele empurra o pulmão. Empurrando o pulmão, ele empurra o ar que está ali. Só que esse ar não é o oxigênio, é o CO2, porque nós fizemos essa troca na nossa corrente sanguínea. Por isso que se a gente ficar no meio fechado, depois de um tempo nós morremos. Se vocês ficarem num meio totalmente hermeticamente fechado, depois de um tempo vem a óbito, porque aí aumenta a quantidade de CO2 e com isso dificulta a respiração. O pulmão, a minha caixa torácica é formada pelo quê? Ela é formada pela costela, pelo externo, pelo diafragma, que são os ossos da minha caixa torácica. As costelas, que ficam aqui, as costelas. O externo, que é esse osso do meio, né? Que é esse osso que liga as costelas. E o diafragma, que é o osso final aqui, que é o final do meu externo. Além disso, eu tenho o pulmão, o coração, as veias, principalmente a veia principal daqui é a veia pulmonar, que eu já disse na matéria passada. Nós temos a artéria, as duas principais artérias é a artéria pulmonar e a artéria aorta. Nós temos a traqueia, o esôfago e o esôfago, certo? Então nós temos aí a parte dura, que forma a carapaça, que forma a proteção, que é a costela, o externo, o diafragma. E nós temos esses órgãos importantes sendo protegidos aí. Pulmão, coração, veias, artérias, traqueia e esôfago. O pulmão, ele se divide em dois lóbulos, o lóbulo esquerdo e o lóbulo direito. Neles nós temos os bronquíolos respiratórios, então é brônquios, bronquíolos e ductos alveolares. Junto dos ductos alveolares se tem aí os vasos sanguíneos. O lóbulo direito, que é o pulmão do lado direito, ele é dividido em 3 lóbulos, então ele tem 3 divisões. O lado esquerdo é dividido em 2 lóbulos, tem somente 2 divisões. E o pulmão aí, ele é revestido por uma pleura, então forma 2 camadas, uma que se encosta aqui nas costelas e a outra que se encosta no pulmão. A parte aqui que fica virado para o lado das costelas, para o lado da caixa torácica, se chama pleura parietal. A parte que envolve os pulmões chama pleura visceral. Funções respiratórias aí do pulmão. Meu pulmão ele tem funções importantes de proteção. E elas se dividem em 3. Primeiro eu tenho a tosse. Na tosse a função principal dela é remover o material estranho do trato respiratório. Então desde o início do pulmão, então se eu tenho secreção, se eu tenho catarro, como a gente diz, mas se eu tenho secreção e a minha tosse é efetiva, então ela remove material estranho do trato respiratório até sair pelas vias aéreas. O espirro, ele limpa passagens nasais de secreção e partículas, então se eu tenho poeira, se eu tenho mofo, se eu tenho bolor, qualquer secreção, qualquer sujidade que eu esteja nas minhas vias nasais, eu inicio aí o espirro. E o suspiro, que é aquela inspiração mais profunda, a gente realiza muitas vezes para manter a expansão pulmonar. Então faço um grande suspiro para expandir os meus espaços mortos do pulmão. Então tem muito espaço morto, muito espaço mais distante que não chega oxigênio. Quando eu faço essa respiração profunda, eu ocupo esses espaços mortos. Agora a gente vai começar a falar sobre os distúrbios respiratórios. Os principais distúrbios respiratórios aí que a gente encontra na UTI, né? Insuficiência respiratória. O que é? Ocorre quando o paciente não é capaz de manter as tensões dos seus gases no sangue dentro do limite. É o quê?
Queda de saturação. Insuficiência respiratória nada mais é do que uma queda de saturação. Eu não consigo manter a quantidade de CO2 retirada e eu não consigo manter a quantidade de O2 absorvida. Eu não realizo uma troca gasosa efetiva. Então, meu sistema respiratório está incapacitado aí de fazer uma troca gasosa efetiva. Então, significa o quê? Meu sistema respiratório não consegue remover CO2 e não consegue adicionar, não consegue absorver oxigênio. Como meu sistema respiratório está em impossibilidade de realizar essas trocas gasosas, eu aí tenho uma insuficiência respiratória. Doença pulmonar obstrutiva crônica é a limitação dos fluxos de ar nos pulmões. Então, meu fluxo de ar fica limitado aí nos meus pulmões. Então, meu fluxo de ar não passa nos meus pulmões. Eles podem causar o quê? Quem pode ser a causadora dessa doença obstrutiva? As bronquites, os enfisemas e a asma. Então, a bronquite, o enfisema e a asma causam uma doença obstrutiva pulmonar crônica, porque a pessoa vai viver sempre com essa doença. Essa doença não vai ser assim, hoje eu estou com asma, amanhã eu já não tenho mais. Não, a pessoa vai ter sempre asma. Então vamos começar. Vamos começar por qual? Pela bronquite crônica. O que é a bronquite? Produção excessiva de muco nos brônquios, acompanhado de tosse. Então, meus brônquios, que são quem ali realiza, lembra? Brônquio, bronquíolos e alvéolos. Os brônquios, que vem ali no início do meu sistema respiratório, meu sistema respiratório baixo, brônquios, bronquíolos e alvéolos. O brônquios é no início ali do meu sistema respiratório baixo. Então, ele começa a produzir muco excessivo. Então, não há necessidade, não tem uma infecção ali, não tem um agente que faz uma irritação e ele começa a produzir muco excessivo, não na quantidade de defesa, mas muito mais. Isso daí é acompanhado de tosse. Essa tosse pode ser seca, porque esse muco ele pode estar aderido na parede, como pode ser produtiva. Esse muco aí é solto e aí ele acaba causando uma tosse produtiva. O que causa isso? O que causa isso? A irritação por fumaça. Então, se eu moro em cidade grande e tem fumaça, ou moro no interior, alguém taca fogo em alguma coisa. Essa irritação por fumaça. Cigarros, então, se eu sou um fumante ativo ou um fumante passivo. Infecção, então, se eu tive uma gripe, um resfriado e desencadeou aí uma produção excessiva. E fatores congênitos, que são doenças congênitas, são doenças hereditárias. Quais são os sinais e sintomas dessa doença? Sinais e sintomas são tosse, ela é crônica e é produtiva, então o paciente ele sempre está com tosse. Falta de ar, então o paciente apresenta junto com a tosse na bronquite, ele apresenta falta de ar, dificuldade respiratória. Anorexia, então o paciente perde peso devido a essa falta de ar, então ele tem aí uma falta de alimentação, ele não consegue ter uma alimentação direito, porque ele tem uma dificuldade de coordenação, respiração e deglutição. Uma hipoventilação, porque essa hipoventilação? Meu paciente não consegue eliminar a quantidade de CO2, então o CO2 fica retido nos pulmões, devido a essa secreção ele não consegue eliminar esse CO2. E aí como é uma infecção ou como é uma resposta de defesa do organismo, causa febre. Se eu não realizar o tratamento correto, esse paciente vem comigo, vem pra gente, por quê? Por que ele vai parar na UTI, esse paciente com bronquite crônica? Ele vai parar comigo por causa da pneumonia. Então esse paciente aí vai ter o muco excessivo. Muco é delicioso para as bactérias se reproduzirem. Muco tá ali, a bactéria é o que ela mais quer, certo? É um meio aí de cultura bem produtivo para a bactéria. Então aí a bactéria acaba se utilizando desse muco aí. Enfisema, que vocês vão ver já o que é. Insuficiência respiratória aguda. Então meu paciente continua com falta de ar. Essa insuficiência respiratória, essa falta de ar vai aumentando, essa saturação vai caindo. Meu paciente vai precisar de suporte de oxigênio, principalmente aí medicamento para realizar o desprendimento desse muco e a eliminação desse muco. Então ele começa aí a apresentar uma insuficiência respiratória aguda grave. Então é por isso que esses pacientes vêm parar com a gente na UTI. Principalmente por causa de pneumonia, de enfisema e insuficiência respiratória aguda.
Enfisema pulmonar. O que é um enfisema pulmonar? É a dilatação das passagens aéreas distais do brônquio. Lembra que nós temos os proximais, que é mais próximo do coração. Distal é mais distante. Então, o início do brônquio ali, o começo da nossa parte brônquica, dos bronquíolos, brônquios, bronquíolos. Então, bem na divisa entre os brônquios e os bronquíolos, nós temos aí essa dilatação. Com essa dilatação, ele acaba causando uma destruição das paredes alveolares. Então, eu dilato, certo? Que aí os bronquíolos vêm junto com os alvéolos. Eu tenho essa dilatação. Essa dilatação, os alvéolos não conseguem acompanhar essa dilatação. Com isso, acaba aí tendo um rompimento, certo? Uma destruição, um rompimento dos alvéolos. Esse rompimento causa uma perda da elasticidade. Então, os meus alvéolos eles diminuem, então causa um endurecimento mesmo no pulmão e causa uma diminuição do fluxo de ar expirado. Então eu começo a reter CO2 também, eu não elimino o CO2. Eu recebo oxigênio, mas não elimino o CO2. O CO2 ocupa esses espaços, então também diminui a quantidade de ar dentro do meu pulmão. Quais são as principais causas? Tabagismo, fumante. Fumante tem muito enfisema pulmonar, que é uma diminuição da complacência e o endurecimento do pulmão. Poluição, irritante ocupacional, que seria isso? Vamos supor, tinha muita gente apresentando enfisema pulmonar que trabalhava com aquelas telhas de amianto, as telhas de Eternit. Pessoas aí que trabalham em locais que tenham mofo, bolor, fungo, podem aí causar aí o enfisema pulmonar. Ou bronquite crônica mal curada. Então o paciente sempre apresenta essas crises de bronquite, nunca procura um serviço, vai evoluir aí para um enfisema pulmonar. Meu paciente chega como para mim? Quais são os sinais e sintomas desse paciente? Dispneia, então é uma dificuldade respiratória. Então ela vai apresentar aí uma dispneia, aquela respiração mais rápida com dificuldade respiratória. Fraqueza ocasional, então vai apresentar uma fraqueza principalmente devido ao aperto no peito e à vertigem, à tontura. Então esse paciente tem um aperto no peito devido à dispneia, devido à perda de força. Ele apresenta tontura porque meu oxigênio está diminuindo, meu CO2 está aumentando. Vocês vão ouvir os sons de sibilos, então vocês vão ouvir sibilos pulmonares. Tosse crônica porque ele tem a produção de muco. Crise de asma, então a passagem desse paciente vai fechar e eles vão ter constante infecções respiratórias. Esses pacientes apresentam infecções respiratórias contínuas, diversas. A asma. A asma o que é? É o estreitamento das paredes brônquicas. Causa uma reatividade, certo? Ele recebe aí um choque, né? E aí causa estreitamento das paredes brônquicas. Nada mais é que uma broncoconstrição. Então os brônquios, eles se fecham, eles contraem. Então meus brônquios vão lá, recebem esse estímulo aumentado e eles contraem. Com essa contração diminui o espaço de passagem de ar. É a mesma coisa que se vocês estivessem lavando o quintal, vocês colocassem o dedo na torneira, né, na mangueira. Então diminui a passagem de água ali, a mesma coisa. Os brônquios eles contraem e diminui a passagem de ar ali. Quais são as principais causas? O que mais causa isso? Alergia, então tanto alergia de pólen, de poeira e de mofo, então qualquer meio estranho. Infecções crônicas do trato respiratório, então gripe de repetição, pneumonia de repetição, resfriado de repetição, essas pessoas que apresentam muitas infecções crônicas do trato respiratório, enfisema também causa. Estresse, então estresse por quê? Porque das respostas ao estresse é a vasoconstrição e a broncoconstrição. O esforço, por quê? Porque o paciente vai tentar puxar mais ar, mas vai ser uma reatividade aumentada. E fadiga, paciente cansado também tem o fechamento aí dos brônquios. Quais são os sinais e sintomas desse paciente? Os sinais e sintomas desse paciente são a falta de ar repentina, então
Repentinamente esse meu paciente aí apresenta falta de ar. Sensação de sufocamento. Meu paciente aí sensa sufocado, então é aquele paciente que puxa o ar, mas o ar não dá conta, e asfixia, falta de ar mesmo. Certo? Vocês podem ver aí que o principal parte do paciente é ele tentar puxar o ar e não vem. Você já deve ter visto aquele paciente que faz aquela dificuldade bem respiratória, que tenta puxar o ar e o ar não vai. Como eu trato esse paciente? Oxigenoterapia, então tem que dar oxigênio para o meu paciente. O oxigênio do ar já não está fazendo mais efeito, a saturação desse meu paciente está caindo. Broncodilatadores, por quê? Porque para os meus brônquios dilatar, e inalação para eliminar a secreção. O paciente não procurou ajuda, tentou aí resolver com a bombinha em casa, não resolveu. O que pode causar? Insuficiência respiratória, enfisema, arritmia e óbito por parada respiratória. Por quê? Meu paciente vai entrar em parada respiratória, vai entrar em parada cardíaca e vai vir a óbito. Embolia pulmonar. O que é uma embolia pulmonar? Uma embolia pulmonar nada mais é que o fechamento aí da passagem sanguínea por trombos para o meu coração. Vocês lembram, para o meu pulmão, vocês lembram aí do infarto? O infarto é os trombos indo para as veias e artérias principais do coração. A embolia pulmonar é esse trombo passando aí pelo coração e acabando ou na veia ou na artéria pulmonar. Com isso dificulta a passagem sanguínea para o meu pulmão ou o retorno sanguíneo do meu pulmão. Quais são os fatores de risco? Quais são os riscos que as pessoas podem desenvolver? Cardiomegalias, então coração grande ou artéria ou problemas arteriais. Insuficiência cardíaca, então coração que não bate direito, vocês lembram do ICC? O coração ele não tem tanta força de contração. Doença venosa de membro inferior. Então, quando eu tenho as minhas doenças venosas, as minhas tromboses nos membros inferiores. Para as mulheres, anticoncepcionais orais. Vocês já devem ter ouvido muito falar que causa aí AVC, né? Causa infarto e também causa embolia pulmonar. Os anticoncepcionantes orais, porque eles aumentam a coagulação do meu sangue. Cirurgia na região pélvica de ossos longos. Região pélvica e ossos longos são regiões de grandes ossos. Esses ossos acabam liberando pequenos trombos oleosos, pequenas partes oleosas aí, que acabam caindo na corrente sanguínea. Imobilização prolongada, porque é a mesma coisa. Vai causar aí trombos nos membros inferiores, né? Vai causar aí trombos nas regiões de membros inferiores. Quando esse paciente voltar a deambular, esses trombos são liberados, dependendo do tamanho, passam pelo coração, mas não passam pelo pulmão. Quais são os sinais e sintomas? Dispneia, então aquela dificuldade respiratória. Dor torácica, vai sentir dor no peito. Hemoptise, o que é hemoptise? É secreção com sangue. Então eu vou começar a tossir, secreção sanguinolenta, com sangue. E taquicardia, meu coração vai parar lá em cima, porque cada vez ele vai querer bombear mais, porque meu coração vai entender. Não tem sangue chegando ali pro pulmão, eu tenho que mandar sangue pro pulmão. Continua não chegando sangue pro pulmão, eu tenho que mandar aí sangue pro pulmão. Qual a fisiopatologia? Fisiopatologia, como ele desenvolve? Então eu tenho as forças mecânicas, o meu próprio coração batendo, fazendo meu sangue passar ali, libera esse trombo. Há uma desintegração e desprendimento do trombo. E aí eles passam pelo coração e aí vão para o pulmão e dificultam a troca gasosa. Qual é o tratamento? O que eu tenho que fazer para tratar essa pessoa? Embolectomia, que é a cirurgia de se eu souber onde está esse êmbolo, eu vou com um catéter igual o catéter do cateterismo, né? Eu vou com esse catéter e vou até a veia e a artéria que está entupida aí do pulmão. Trombolítico sistêmico, coloco um anticoagulante aí para ver se libera esse trombo, né? Um trombolítico é uma medicação que destrói o trombo, um anticoagulante para ver se for um coágulo, para ver se desprende, e oxigenoterapia, porque se eu mandar a quantidade aumentada de ar, eu posso ainda manter meu paciente estável. E sempre aferir sinais vitais, principalmente a pressão arterial, porque esse paciente pode entrar em choque com a queda da pressão arterial. Pneumonia. Então, pneumonia está muito evidente aí, por uma doença que nós estamos ouvindo falar, uma infecção do trato respiratório, que é o coronavírus.
Então, é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por micro-organismo ou corpo estranho. Do parênquima pulmonar são das paredes do pulmão. O coronavírus também está incluído numa pneumonia, uma infecção do sistema respiratório grave que leva aí a óbito, certo? Então, é uma inflamação do parênquima pulmonar, ou micro-organismo causado é o Covid, ou posso também ter por um corpo estranho, ou devido à broncoaspiração, ou devido à entrada de corpo estranho pelo sistema respiratório. Quais são meus sinais e sintomas? Dor pleurática, então dor aqui na região da pleura, dor principalmente na região do abdômen e das costas, que são dessa... Lembra que a pleura que eu falei para vocês é a camada que envolve aí os meus pulmões. Tosse, ela pode ser seca ou ela pode ser produtiva. Então eu tenho tosse seca e tosse produtiva. No coronavírus, que eu estou dando aí umas puxadas sempre quando aparece, é a tosse seca. Então eu tenho tosse seca em diversas quantidades, né? Então ela é ininterrupta. O escarro, então tem uma quantidade de secreção. Então eu escarro, eu guspo essa secreção. Tem uma grande quantidade de escarro. Dispneia, que são os pacientes aí que chegam com dispneia, com falta de ar. Hemoptise, como eu disse para vocês, é secreção com sangue. E calafrios. O tratamento é o uso de antibiótico e oxigenoterapia. Agora com o coronavírus nós estamos aí também fazendo a pronação, que é virar o paciente de barriga para baixo, para ver se tem uma melhor oxigenação na parte posterior do pulmão. E aí nós estamos fazendo esses tratamentos aí de uma melhora na condição de saúde do meu paciente. A telectasia é grudar mesmo, é o colabamento, é grudar. Como seria que se o ar não tivesse ocupando o espaço dele, o pulmão gruda. Seria como se você tirasse todo o ar da bexiga e juntasse as duas paredes dela. Tamponamento mecânico dos bronquíolos em razão da falta de respiração profunda ou umidificação inadequada do ar. Então o ar seco ele acaba causando colabamento também dos pulmões. Derrame pleural. Então o que é esse derrame pleural aí? É a coleção de líquido no espaço pleural. Lembra que eu falei para vocês que tem as duas pleuras, a parietal e a visceral. Eu vou mandar para vocês aí um arquivo só com as fotos disso. Bem provável que amanhã eu mande para vocês no WhatsApp um arquivo só com as fotos, porque senão ia ficar muito extenso aqui. Então eu vou passar um arquivo só com as imagens para vocês, que aí fica melhor para vocês entenderem. Então uma coleção de líquido aí no meu espaço pleural. Ele pode ser um líquido claro, filtrado plasmático. Nada mais é que quando você se rala sai um líquido transparente, certo? Que é o sistema linfático. E aí esse líquido ele também pode acabar caindo nessas duas pleuras, na parietal e a visceral. Exudato, então às vezes sai um líquido mais amarelado, né? Não um líquido purulento, porque ainda não tem uma infecção, tem uma inflamação, então só o exudato. Pode ser sanguinolento, pode ser um líquido sanguinolento e pode ser pus. Além disso, pode ter ar ali dentro. Lembra que eu falei para vocês que pode ter coleção de ar ali dentro quando eu passo um dreno de tórax. Quais são os sinais e sintomas? Febre, calafrio, dor. Então vocês podem ver que uma coisa que sempre aparece, a dor, a dispneia e a tosse. Por quê? Como eu disse para vocês, a tosse é uma forma de defesa do meu organismo. Meu pulmão quer tirar tudo de estranho dali. Ele não sabe o que é de estranho dali, ele vai tossir até conseguir. Dispneia, você vai respirar mais rápido, você vai ter essa falta de ar aí. Como eu identifico um derrame pleural? Ausculta pulmonar, radiografia e ultrassom, mas principalmente radiografia. Como eu trato o derrame pleural? Toracocentese. Então, se não é uma grande quantidade de coleção de líquido, eu faço uma punção ali pelas costas do meu paciente e retiro aquele líquido com uma agulha 40x12, aspirando numa seringa. Quem faz é o médico. Ou a drenagem de tórax, que é colocar um dreno mesmo, colocar o dreno de tórax ali no meu paciente. Como eu disse para vocês, a drenagem de tórax é utilizada para melhorar a expansão pulmonar, então eu retiro o líquido dali. Essa remoção de ar e de líquido é contínua no espaço pleural. Eu trabalho com gravidade, então meu dreno sempre vai ficar abaixo da linha pulmonar do meu paciente, principalmente da linha axilar. Meu dreno de tórax vai ficar abaixo, meu selo d'água vai ficar abaixo, né? Meu reservatório vai ficar abaixo.
E aí, com isso, através da gravidade, eu removo o líquido ou ar contido nesse espaço. Por que tem que ter um selo d'água? Como eu disse ali, tem que ter um selo d'água, como está aqui para vocês verem, ó, tem que ter um selo d'água. Por que tem que ter um selo d'água? Porque no meu paciente ele trabalha através de gravidade. Se eu deixar aquilo lá aberto, pela força da pressão normal que nós temos, o ar vai entrar e o líquido não vai sair. Então, quando eu coloco a água, a pressão do meu pulmão ela é mais forte do que a pressão de líquido. Então, ela libera tudo que está no pulmão para esse selo d'água, se é ar ou se é água. A cirurgia pode ser feita aí na beira do leito. Então, o meu médico cirurgião chega e faz essa introdução desse dreno na beira do leito e se confirma se esse dreno está certo através de um raio-x. Só que essa cirurgia aí é feita beira-leito. O que nós temos que cuidar? Chegou aí um paciente para vocês com dreno de tórax. Então, vocês chegaram aí na UTI, o paciente está com dreno de tórax. Vocês sabem o que vocês têm que cuidar? Eu vou deixar uns 10 segundinhos para vocês pensarem. Antes de eu mostrar aquela assistência, eu quero saber aí o que vocês... Chegou um paciente com dreno de tórax, o que vocês acham que vocês têm que ver? Além do selo d'água. E quanto desse selo d'água eu utilizo? Qual é a quantidade em ml de água que eu utilizo ali? Ou água destilada ou soro fisiológico? Eu sei o que vocês estão pensando. Cinco, 4, 3, 2, 1. Então é isso que eu vou cuidar. O selo d'água. Eu perguntei para vocês quanto de água a gente põe. 200 a 500 ml de água destilada ou soro fisiológico estéril. Eu não posso contaminar o meu sistema. Não vou lá abrir uma água da torneira ali perto de mim, cheia de água e voltar lá. Não, tem que ser água ou soro fisiológico estéril. Sistema de drenagem abaixo da linha axilar média. A linha axilar média, vocês lembram? Eu mostrei para vocês como faz no ECG. A linha que eu tenho que passa aqui embaixo do braço mesmo. É minha linha axilar média. Eu tenho que deixar meu selo d'água abaixo dela. Se eu deixar acima, ela vai voltar o líquido que tem ali dentro do meu selo d'água. Evitar pinça nas extensões. Pinçamento. Eu tenho que evitar que, vamos supor, meu paciente deita nas costas dele e forma uma pinça ali. Ele prende. Eu tenho que fazer o meso e o contrameso. O que seria esse meso e o contrameso? Seria exatamente a retirada do ar através de pressão. Eu tenho que fazer o meso, minha pressão menor com o curativo ali, maior com o curativo. Então, eu vou fazer um curativo fechado na entrada do meu dreno e deixar o selo d'água, que é o contrameso. Então, a pressão é maior no meu pulmão. Então, é o meso. O contrameso é meu selo d'água, que é uma pressão menor, para conseguir retirar o líquido ou o ar. Evitar pinçar, como eu já disse, e ordenhar o dreno. Pegar o dreno e começar a puxar de cima para baixo aquele líquido, falando, não vai sair, eu vou ordenhar. Por quê? Corre risco de eu ter um trombo ali. Na hora que eu ordenho esse trombo, volto para dentro do pulmão. Além de eu estar um dreno de pulmão, eu causo aí uma embolia pulmonar no meu paciente. Troca de dreno com técnica séptica, aquele tubo de baixo, onde fica o selo d'água, tem que fazer troca com a técnica séptica. Trocar o selo d'água a cada 24 horas, então é uma vez no dia. Então, se o paciente aí toma banho de noite, às 10 horas da noite eu troco esse selo d'água, ou quando é necessário. Vamos supor que o paciente aí teve uma perfuração pulmonar, sangrou bastante, eu preciso aí realizar a drenagem desse sangue aí devido à perfuração pulmonar num acidente de moto, vamos supor. Então, meu paciente bateu o tórax, teve uma perfuração pulmonar, sangrando muito. Foi feita a cirurgia, mas ainda precisa retirar todo esse sangue que teve até chegar na cirurgia. Vamos supor aí que em 4 horas você colocou 200 e já está com 700 ml. Então, drenou 500 ml de sangue. Eu preciso tirar esse sangue dali, porque senão vai transbordar e vai retornar para dentro do meu paciente.
E o curativo diário também. Na inserção do treino tem um curativo. Na incisão cirúrgica tem um curativo. Eu vou ter que fazer essa troca desse curativo diário. Então, nessas patologias, então tudo isso que eu falei para vocês, todas essas doenças, asmas, bronquites, enfisemas, pneumonia, eu tenho que ter uma assistência de enfermagem para eles. Eu tenho que ter um cuidado de enfermagem. Então, vai chegar pra gente numa UTI o paciente aí vindo com asma, certo? O que vocês vão fazer? É só vocês lerem o slide. Isso, o que vocês vão fazer? Instalar a oxigenoterapia, se esse paciente não estiver entubado, eu vou colocar uma oxigenoterapia. Está prescrito broncodilatador e anti-inflamatório, vou aplicar conforme a prescrição médica. Vou monitorar esse meu paciente. O que eu vou monitorar principalmente? Frequência respiratória. Vou ter que ver se o meu paciente está respirando devagar, está respirando rápido, se está correto. Saturação de O2, vamos supor que é uma asma, a saturação do meu paciente continua caindo, então tem que observar a saturação de O2. Dispneia, então tem que ver se o meu paciente está dispneico, se está apresentando aquela respiração mais profunda, assim, mais rápida, mais superficial e mais rápida, não tão profunda. Cianose, eu tenho que saber qual das duas ele está. Se ele só tiver com cianose de extremidades, eu preciso dar oxigênio rapidamente, mas não é tão grave. Se esse meu paciente passa, cianose de extremidades são principalmente mãos e pés, e rapidamente dessa cianose de extremidade meu paciente passa uma cianose central, então lábios, principalmente a região dos lábios, começa a ficar roxa, aí meu paciente está tendo um caso grave aí de hipóxia, de falta de oxigênio, então está precisando de oxigênio mais rapidamente. E balanço hídrico, eu tenho que ver tudo que entrou e tudo que saiu. E aí eu tenho a aspiração traqueal. O paciente não está entubado, é um paciente aí com enfisema, que está tendo bastante secreção. Então, vocês podem fazer a aspiração traqueal, das traqueias, né? Das vias aéreas. Nariz e boca, vocês podem fazer essa aspiração até a região da traqueia. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a remoção de secreção de vias aéreas. Então, minhas vias aéreas, nariz e boca, eu vou aspirar. A aspiração traqueal, que é de vias aéreas, podem sim ser realizadas pelos técnicos e pelos enfermeiros. Então, quem executa essa minha atividade é a minha equipe de enfermagem. O que eu preciso? Eu preciso de um aspirador, de uma sonda, da água destilada e da luva estéreo. Por que eu uso luva estéreo? Porque eu vou até a traqueia, mais ou menos. Eu introduzo bastante o meu catéter aí de aspiração, minha sonda de aspiração. Com isso, a minha luva tem que ser estéreo. O que eu aspiro primeiro? Eu aspiro o menos contaminado para o mais contaminado. Então, primeiro eu aspiro as narinas. É o meio menos contaminado. Depois eu aspiro a boca, porque é um que tem mais bactérias, é o meio mais contaminado. Então, lembre-se, quando eu vou fazer a aspiração traqueal, eu vou do menos contaminado. Então, vou pelas narinas, depois eu vou para a boca. Intubação endotraqueal. É intubação de boca mesmo. É o tubo que passa pela boca para manter vias aéreas pérvias. Então, eu vou pegar um tubo. O médico pega o tubo. O médico escolhe o tubo. E aí ele passa. Mas nós auxiliamos nesse procedimento. Por isso que é um procedimento realizado pelo médico, mas auxiliado pela equipe de enfermagem. Nós, enfermeiros, e nós, técnicos, se nós auxiliarmos, temos por obrigação de auxiliar o médico na intubação. Temos aí que ajudar o médico a intubar. Então, o que eu faço para ajudar o médico? Vou reunir o material necessário. Pegar o laringoscópio, então ver qual é o número do laringoscópio que o médico quer. Ver se a lâmpada do meu laringoscópio está boa. Ver se a pilha do meu laringoscópio está boa. Ver se meu laringoscópio está funcionando. Vou separar a luva estéreo para o médico aí utilizar. Vou realizar o tamanho do cadarço, vou cortar, já vou preparar o cordaço para fixação. A sonda de aspiração, o paciente pode estar muito secretivo. Então eu que vou ter que ver aí. Vou ter que pegar a seringa, por quê? Porque eu utilizo a seringa aí para encher balonete. Xilocaína em pomada, em gel, porque para diminuir a dor na hora da intubação.
Sistema de aspiração, então tem que aspirar meu paciente, tem que dar uma aspiração. Sedação conforme prescrição médica, então se é Propofol, Midazolam, se é Propofol, se é qualquer medicamento utilizado para sedação, Midazolam também. Qualquer medicamento utilizado para sedação, tem que ver o AMBU, então tem que testar e ver se o AMBU está funcionante e ver se minha rede de O2 também está funcionante. Então a gente posiciona o paciente, normalmente decúbito dorsal, barriga para cima, certo? Nós testamos o balonete do tubo, então o médico vai falar, eu quero tubo 8. Então eu vou lá e testo o cuff, que a gente chama, que é o balonete desse tubo. Antes de iniciar, o médico vai falar, tem muita secreção, não consigo enxergar. Então a gente aspira as vias aéreas, aspira as secreções. O paciente está com a prótese começa a soltar, nós retiramos e nós garantimos aí o procedimento estéreo. Então nós entregamos, o médico coloca a luva, né, veste a luva, e nós vamos entregando aí os materiais estéreos para a manutenção da região estéreo aí do médico. Traqueostomia, que é o furinho aqui, que é a abertura cirúrgica entre os anéis da traqueia, na linha média do pescoço, abaixo da cartilagem cricoide. Então, cartilagem cricoide aqui, o pomo de Adão, vou fazer aí uma abertura nessa região inferior, na linha média do pescoço. Ela pode ser transitória, então o paciente aí, TC é grave, vindo na UTI para vocês estão cuidando desse paciente, ele está 9 dias entubado, vocês vão ouvir o médico falando, prepara o paciente que a gente vai subir ele para o centro cirúrgico para fazer uma traqueostomia, faz a traqueostomia e retorna. Então, ela é transitória ou definitiva, o paciente aí teve um câncer de laringe, faringe e esôfago, teve que arrancar tudo, né? E aí essa tráqueo, ela se mantém definitiva. E o que nós fazemos? O que nós cuidamos dela? A nossa assistência é trocar curativo. Então vou trocar o curativo, vou lá e arrumar o curativo daquela traqueostomia, principalmente as gases que ficam na lateral. Troca de fixação, então onde está amarrado no pescoço, é um cordão, né? É um cadarço que passa ali. A pressão do balonete, se eu não observar a pressão do balonete com o cuffing de insuflação aí, pode acarretar lesões. E auxiliar na aspiração. Então, é uma das funções do enfermeiro, mas os técnicos e auxiliares auxiliam na aspiração. Ventilação mecânica. Então, meu paciente aí pode estar com um tubo orotraqueal ou pode estar com uma traqueostomia. Ambos são ligados a um ventilador mecânico, a um respirador, a uma máquina que auxilia meu paciente a respirar. O paciente aí em ventilação mecânica, ele é observado continuamente, então tem que sempre estar de olho nessa ventilação, se está caindo saturação, se está conectado corretamente, se meu paciente está se debatendo, se tem uma extubação acidental ou não. Eu tenho que observar os parâmetros respiratórios, por exemplo, FiO2, saturação, frequência respiratória, então tudo isso daí que está anotado num respirador. Eu tenho que observar a saturação, se a quantidade de oxigênio está indo boa ou se está caindo, para avisar o médico para ele mexer. Aspirar vias aéreas. A aspiração traqueal passou a ser um procedimento exclusivo do enfermeiro, devido às iatrogenias, mas as vias aéreas ainda os técnicos e auxiliares podem realizar. Então, mas quem auxilia nós na aspiração são vocês. Então, luva, auxiliar, desconectar ali o respirador, nós aspiramos, retiramos, vocês reconectam. Quem faz as manobras de ambuzar quando coloca aí o soro também são os técnicos e os auxiliares. Então o auxílio na aspiração e nos cuidados são realizados pelos técnicos e os auxiliares. Bom, falando em ventilação mecânica, falando em tudo isso, eu vou dar uma pincelada rápida para vocês o que está acontecendo aí, como é feito a diferença em relação ao Covid. Na intubação do coronavírus, eu não utilizo ambu. Eu não vou ambuzar esse meu paciente. Eu intubo e religo ele no respirador direto. Paciente com coronavírus não é ambuzado. Eu ligo ele e faço a respiração direto. Paciente coronavírus está utilizando uma nova posição além da decúbito dorsal, a de pronação, que é meu paciente de barriga para baixo, e na posição de nadador, um braço para cima, o outro braço para baixo.
certo? E aí a cada 1 hora eu vou alternando os braços do meu paciente. E ele apresenta aí, o paciente com coronavírus também está sendo tratado com os antibióticos e com os antirretrovirais. A dificuldade de tratamento, que está tendo uma grande quantidade de morte, é que essa doença é nova, então nós não temos anticorpos. Então todo mundo que está pegando não está tendo anticorpos. E aí o nosso sistema de defesa fica mais susceptível ao ataque dele, certo? Só uma pincelada aí para vocês entenderem a diferença de uma UTI normal para uma UTI de coronavírus. Distúrbios hormonais. Então vou ter os distúrbios do hormônio, certo? Principalmente aí da parte do meu organismo que controla principalmente a insulina, a parte da insulina, certo? Sistema endócrino hormonal, controla diferentes funções metabólicas do corpo e das células. Eles são secretados pelas glândulas endócrinas diretamente na corrente sanguínea, certo? Então pode ser glândulas endócrinas ou como as glândulas exócrinas, que liberam diretamente no seu órgão, no seu estômago, no intestino, então depende aí. Nós temos o pâncreas, que ele facilita a digestão da enzima no duodeno, então é uma glândula exócrina, ela libera no duodeno suas enzimas, ou a função endócrina, que é na produção de insulina. Se eu tiver um defeito na minha produção de insulina, eu vou apresentar aí diabetes mellitus, certo? Se eu tiver um problema na minha insulina, eu vou apresentar diabetes mellitus. Deficiência da atividade da insulina, o déficit pode ser absoluto, então a pessoa nasce, né? Não é adquirida, a pessoa nasce e não produz insulina pelo pâncreas. Ou ela pode ser relativa. Então ela pode ter uma produção de insulina indo diminuindo conforme o tempo. Que aí inicia com o medicamento e depois inicia a colocação da insulina aí por subcutânea. Altera o metabolismo dos carboidratos e de lipídios, principalmente a absorção de açúcar. O que eles podem causar? Cardiopatias, insuficiência renal e insuficiência vascular. Um paciente com pé diabético. Então vocês sabem o que é o pé diabético. O paciente apresenta uma ferida, acabou de lesionar o pé, acabou de apresentar uma ferida. Então meu paciente aí com essa lesão, está com pé diabético, eu tenho que dar um tratamento, tenho que dar uma assistência de enfermagem. O paciente aí não teve um cuidado, vem para a UTI porque vai fazer uma amputação. Eu tenho que hidratar. A região próxima é o pé, não o pé, né? Mas a região próxima. Eu tenho que secar, então eu tenho que evitar que esse pé fique úmido. Eu tenho que cortar as unhas em linhas retas. Vamos supor que ele não vai amputar, que esse paciente ainda tá na avaliação. Tem que avaliar a perfusão periférica, tem que saber o tempo de enchimento capilar, o TEC. Esse tempo de enchimento, quando apertar o dedo e soltar, eu tenho que ver se isso daí vai ser menor ou maior que 2 segundos. Certo? Elevar membro para auxiliar o retorno venoso. Aquecer o membro afetado, por quê? Porque já tem um déficit aí de circulação. E observar o aspecto do exudato, que é o que está saindo ali daquele pé. Se é uma ferida infectada, eu tenho que observar como está aquela ferida, o que está saindo, quais são, se ele já está passando, se ele já passou da parte de dor, calor, rubor e edema, ou se ainda está nessa fase ainda e não inflamou, só infeccionou. Coma diabético. Então o paciente aí começa a apresentar uma diminuição, começa a diminuir a resposta à insulina do corpo. Com isso diminui a disponibilidade de glicose no sangue, levando ao quê? Se eu diminuo a quantidade de glicose no sangue, eu levo uma hipoglicemia. O paciente começa a diminuir a quantidade de açúcar no sangue. E aí essa quantidade de açúcar no sangue, ela é persistente. Certo? Então meu paciente fica muito tempo em hipoglicemia. Então ela tem uma perda hidroeletrolítica, ela perde os eletrólitos, sódio, potássio, cálcio. Também é uma perda de água para o meio extracelular. Então eu tenho uma perda de água. Ocorre uma glicosúria, então eu começo a liberar açúcar na urina. Uma hipernatremia. Então eu começo também a ter um aumento da temperatura e o aumento da osmolaridade. Então o meu organismo começa a trocar mais líquido do que deveria. Com isso, o que acontece? Diminui o açúcar, acontece tudo isso no meu organismo.
meu cérebro fica sem açúcar, meu cérebro fica sem hidratar, meu cérebro fica sem água, ele começa a apresentar uma hipotensão. Por quê? Porque o meu organismo junto com o meu cérebro começa a ficar... meu cérebro começa a ficar desidratado. Tem uma desidratação no meu organismo inteiro, tem uma taquicardia. Por quê? Meu coração fala, não, vamos bombear mais rápido para começar a melhorar isso. Começa a iniciar alterações neurológicas, então o paciente começa a ficar confuso, começa a ficar esquecido, evolui isso para uma convulsão, então meu paciente começa a apresentar diversas convulsões, hemiparesia, então o cérebro a parte do cérebro está mais afetado, causa uma paralisia de um lado, do outro ou dos dois lados. Após isso eu inicio uma confusão, então eu convulsionei, confusão maior, eu entro em coma. Meu cérebro simplesmente apaga por falta de açúcar, então eu não consigo ter resposta aí. O que eu tenho que fazer? Quais os cuidados que nós chegamos um paciente e fala, coma diabético, vai entrar em coma diabético, o paciente está piorando aí, está entrando em confusão, já convulsionou, a glicose não sobe. Eu tenho que fazer a escala de coma de Glasgow, eu tenho que saber como vai estar a escala de coma de Glasgow desse meu paciente, se ele vai estar tendo resposta, se ele não vai ter. Sinais vitais, então eu tenho que fazer os 6 sinais vitais, como eu sempre digo para vocês: frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, pA, temperatura e dor. A parte da dor vai ser mais difícil, mas os 5 principais eu tenho que fazer. Controle hídrico rigoroso, eu tenho que saber se meu paciente está perdendo muito líquido. Por exemplo, esse paciente que está entrando em coma diabético. Vamos por aí que o médico mandou correr 2 expansões em 30 minutos de 500 ml. Entrou 1000 ml. 30 minutos depois dessa expansão, meu paciente elimina 1500 ml. Então, ele não segurou nada daquilo que entrou. E destro constante. Eu tenho que saber se eu estou dando açúcar, se estou dando glicose junto com a insulina. Certo? Que normalmente se recebe soro glicosado. Tem que saber se essa glicose junto com a insulina está fazendo efeito. Ela está aumentando na minha corrente sanguínea ou não. Então o destro também tem que ser constante. Pancreatite. É uma inflamação do pâncreas. Ela pode ser de forma aguda. Então meu pâncreas inflamou hoje. Começou a vir a dor. Foi aguda ou crônica. Começou a ter as inflamações constantes. E ela não cessa. Quais são os cuidados de enfermagem? Chega o paciente para a gente na UTI com pancreatite aguda ou crônica, o paciente dá entrada para a gente tem que ter os cuidados de enfermagem. Pancreatite dói muito, dói bastante. Eu tenho que fazer minha escala de dor, então tenho que perguntar ao paciente de 0 a 10. Qual é a pior dor que o senhor já sentiu do mundo? Vai dar 10, 0 sem dor nenhuma. Qual é a escala de dor? Ele vai dizer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Vou ter que manter esse meu paciente em jejum. Não posso liberar a alimentação desse meu paciente. Jejum constante. Tenho que passar uma sonda, né? O enfermeiro passa a sonda, mas quem mantém aberta e faz a checagem de drenagem é o técnico, é o auxiliar. Então tem que ver aí essa sonda nasogástrica aberta, ver quanto está drenando de resíduo estomacal, qual a coloração desse resíduo, como ele está saindo, qual é a quantidade ou nenhuma. Repouso no leito. Observar e medicar conforme náusea e vômito. Controle hídrico, a mesma coisa que eu falei, tem que ver tudo que vai sair, tudo que vai entrar. Medir circunferência abdominal. Então tem que ver como está o abdômen desse meu paciente, se ele está distendido, se ele não está, então eu meço com uma fita métrica. Vou ver os 6 sinais vitais. A dor eu já vi, certo? Então vou ver os outros 5. Se o paciente tiver com uma pressão venosa central, já mostrei para vocês o cuidado. Manter a cabeceira dele elevada. Então tem que manter esse paciente elevado aí. Normalmente meu paciente apresenta tosse porque na pancreatite a dor leva a náusea, vômito e tosse. Tem risco aí, cabeceira elevada para risco de broncoaspiração. Se meu paciente estiver apresentando tosse e queda de saturação, eu entro com oxigenoterapia. E para finalizar, nós vamos falar sobre o hipo e o hipertireoidismo. O hipotireoidismo é a diminuição da atividade hormonal da glândula tireoide. Então, a glândula tireoide diminui sua quantidade hormonal. E o hipotireoidismo é o aumento dessa atividade. Pode ser causado aí por um déficit de iodo, né, na produção de iodo, essa diminuição. E o aumento pode ser causado aí por um câncer também, um câncer de tireoide. Que aí se faz tratamento com iodo e tratamento cirúrgico.
Mas eu tenho aí o hipo, que é a diminuição de atividade, então eu vou dar os hormônios da tireoide para esse paciente, ou eu vou dar medicamento para diminuir a produção desse hormônio. Se for no caso de um câncer, retiro parcialmente ou totalmente a tireoide, e aí o meu paciente vai tomar medicamento aí, porque de um hipertireoidismo passou para um hipotireoidismo. Quais são as assistências de enfermagem no hipo e no hipertireoidismo? Nós temos aí os sinais vitais, então eu vou observar os sinais vitais desse meu paciente. Vou realizar a mudança de decúbito, lado direito, lado esquerdo. Então vou realizar sempre essa mudança de decúbito. Vou ver o distúrbio urinário, então vou ver se meu paciente está urinando pouco, urinando muito. E vou ver o eletrocardiograma, porque como vai ter alteração nos hormônios, pode ter um aumento, uma diminuição, a parte cardíaca desse meu paciente pode estar alterada, certo? Então é isso, pessoal. Nessa nossa aula de hoje aí nós vimos a parte do sistema respiratório e do sistema endócrino de um paciente na UTI. Eu estou fazendo um resumão com vocês. A discussão dessa aula aqui vai ser na última live nossa. Então as primeiras 2 aulas que eu dei vai ser nas primeiras 2 lives. Essa discussão na primeira live do dia 10. A discussão aí dessa aula, vamos ter mais uma aula teórica aí de vídeo. Então vai ser na próxima aula. Essa aula, para não ficar muito pesada, eu não botei as imagens. Mas aí eu vou fazer a parte de imagens e vou enviar para vocês até amanhã, né? A aula vai ser passada amanhã. Então no dia 5 mesmo vocês já recebem a parte de imagens para dar uma ilustrada melhor, tá certo? Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Tchau, tchau e até mais.